irmãs, meu nome é Daniel Una e hoje aqui no canal do Movimento Una eu vou fazer um vlog. Bom, para começar eu só queria falar algumas coisas que aconteceu hoje e que me levaram a uma reflexão que eu pensei, podia fazer um vídeo sobre isso. Como vocês sabem, aconteceu um incêndio no Rio de Janeiro, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o maior museu da América Latina, sabe? E por causa da PEC 51, ou seja, do corte de gás, eles não tiveram nem 500 mil, mesmo dando mais de 300 bilhões em refis para os ricos. Eles não tiveram mais de 500 mil para manter o museu a salvo da própria destruição. Mas isso é algo muito simbólico, sabe? Até o fato de só ter sobrado um meteorito no museu. Meteorito esse que caiu aqui na Bahia. Mas não é apenas isso. Hoje eu passei o dia pensando sobre justamente como o brasileiro vê a cultura. E nós vemos a cultura de uma forma muito errada, sabe, irmão? Eu, por exemplo, nasci e vivo na Bahia de Todos os Santos, Salvador. E aqui a cultura é algo muito forte. A todo momento nas ruas nós vemos a espiritualidade das pessoas se manifestando, na maneira de falar, na maneira de se portar. Aqui todos nós acreditamos em Deus. Até o mais ateu dos ateus concebe essa consciência a qual rege a todos nós. Andamos nas ruas e o sentimento paira pelo ar, sabe? As pessoas entendem o que as outras estão passando e isso é muito forte aqui na Bahia. Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar. Eu já trabalhei em alguns museus e museu é algo que o brasileiro não valoriza, sabe? A gente não valoriza a cultura porque a gente não entende o que é cultura realmente. A gente não sabe o quão profunda é a cultura e quanto aquilo nos forma todos os dias. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas acham que a cultura nasce em 1500, quando fomos descobertos. Mas a verdade, a cultura aqui é muito mais antiga do que isso. Vemos pirâmides na Amazônia, tribos inteiras com a história oral de milênios, e as pessoas esquecem isso e não têm respeito por essa cultura. Vemos desgovernantes achando que uma tribo de índio está na terra há milênios, acha que os índios estão roubando a terra deles, acha que a riqueza que está embaixo da terra vale mais do que a cultura milenar dos índios que estão naquelas terras há milênios, sabe? As pessoas aqui não têm ideia do que é cultura. E para entender a cultura é necessário a gente entender a nós mesmos. A cultura, ela é o somatório de toda a vivência. Tudo o que o povo vive, a todo momento, deixa marcas. Marcas essas que são a própria cultura. O próprio DNA humano, ele é formado pela cultura. Todos os povos que andam na Terra estão com a sua cultura enraizada em seu DNA. A cada lugar e clima diferente, aqui um povo parou e viveu nesse lugar, interfere no seu DNA. Interfere na sua formação, na quantidade de melanina que ele tem, na quantidade de força que ele tem, na quantidade de conhecimento que ele tem. Toda a Terra, assim como a humanidade, formam um só organismo. E esse organismo é a própria cultura. O diálogo entre um organismo e ele mesmo. O diálogo entre o único organismo que somos e ele mesmo. Tudo isso é cultura. A palavra de Deus se manifestando na cabeça do profeta, assim como as lavagens da escadaria da igreja, assim como as religiões africanas que criam entidades para entender a natureza, assim como todos os seres humanos, a qual todo o nosso diálogo. Eu estou vivendo a cultura junto com você. E a ti, irmão, que nasce nessa terra a qual chama Brasil, você não entende que a nossa terra é a mais antiga de todas. Não entende que tudo isso e tudo ao seu redor está emanando a todo momento história e cultura e se manifestando na sua cabeça e fazendo com que você a viva e a interfira nela. A cultura é mutável, ela muda a todo momento e até a arquitetura humana muda junto com ela, sabe? O seu próprio DNA. Então é necessário entender a cultura, irmãos e irmãs, sabe? Então hoje fiquei triste, não pelo fato do que aconteceu com o museu, mas pelo fato de como os nativos dessa terra se comportaram diante desse fato, sabe? Diante de tudo aquilo se destruir. Mas se aquilo se destrói, é para justamente formar-se o novo. Não é por acaso que um prédio construído e formado, seus alicerces,
com o sangue e suor do povo, para justamente abrigar aqueles que se diziam imperadores dessa terra, que destruíram seus povos nativos, sabe? Não é por acaso que aquilo foi destruído. É para que você entenda a sua cultura, sabe, irmão e irmã? É para entendermos que a nossa cultura não tem barreiras. É para entendermos que não só a humanidade, a qual eu e vocês, é a única raça humana, mas para entendermos que toda a cultura também é uma só, a cultura humana, sabe? Que se manifesta em toda a terra e em todos os povos, somos um só com eles, todos da terra. E essa cultura a qual se manifesta tanto aqui quanto no outro lado do mundo é a nossa cultura. E dela devemos não só preservar, mas para cuidar, para que ela mute como toda coisa que é mutável, sempre da melhor forma, mas que os contornos dela permaneçam exatamente como ele sempre foi. Esse respeito é o mesmo respeito que as nossas vós mantêm quando vão à igreja todo domingo. É o mesmo respeito ao qual temos quando rezamos antes de entrar no mar. É necessário manter o respeito, não só pela cultura, mas pelo um que somos, que é a própria cultura, sabe? Então por hoje eu só gostaria de falar um pouco disso. Amanhã continuamos com a campanha Não Vote Una. Até mais!